Eu não vou ler desde o início, vamos ganhar tempo. Eu sei que temos tempo para pregar, mas eu vou ler esse texto, porque é uma história bastante conhecida. Se tratando de uma história conhecida, eu vou estar lendo apenas esses 2 versos, e depois nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Quantos acharam Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque? Eu me lembro que esses livros mais difíceis, né? Na escolinha, quando eu nasci no lar evangélico, graças ao bom Deus, né? Mesmo assim o inimigo quase me deu uma rasteira, né? Mas Jesus não deixou. E na igreja, eles nos ensinavam desde criança, né? Por isso que é bom trazer as crianças para a casa de Deus, né? A gente cantar os hinos da Bíblia, já viu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, era uma musiquinha, a gente ia cantando, né? E assim a gente foi decorando. Às vezes fica difícil, a gente lembra Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Mas se você entrar num desses, você sabe que está para trás. Então é muito interessante isso, graças a Deus, isso nos ajuda a localizar os livros bíblicos. Queridos, o verso que nós vamos ler é o 8 e o 9 do capítulo 1 de Jonas. Todos estão preparados? Todos encontraram? A Bíblia diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? Verso 8 novamente, irmãos. Novamente vamos ler, porque eu quero falar dessas 5 perguntas que fizeram para Jonas. Diz assim: então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, nós acabamos de ler 2 versos do livro de Jonas, e todos nós conhecemos bem essa história. Todos nós conhecemos bem a história do profeta Jonas. Este homem, ele recebeu uma incumbência de Deus, uma ordem. E o texto diz no versículo de número 2, do capítulo 1, diz assim: dispõe-te, isso é Deus falando para Jonas, o profeta, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. É interessante que a ordem de Deus para o profeta era que ele fosse até os assírios, na cidade de Nínive, a capital da Síria. E o texto diz que Jonas não poderia pregar uma palavra como desses pregadores dessa atualidade. Porque você já viu como que as pessoas hoje, principalmente quando se trata deste país, os brasileiros que vêm, a maioria, infelizmente, ele sempre quer balançar a chave de carro, dizer que Deus vai dar carro, que Deus vai prosperar. Já percebeu que as mensagens da maioria têm sido muito açucarada? Aquela mensagem facilitada, que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a história. E poucos pregam sobre o arrependimento, porque para que Deus possa fazer algo nas nossas vidas, nós precisamos primeiro abrir o nosso coração e andar conforme a sua vontade. A Bíblia diz: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que quiser. Muitas pessoas estão pregando uma mensagem facilitada, né? Que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Mas antes de Deus fazer e agir, a Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Você primeiro tem que se render diante de Deus, arrepender dos pecados. Você primeiro tem que andar conforme a vontade de Deus.
Infelizmente, o que a gente tem mais visto é pessoas dizendo o que Deus vai fazer. Às vezes a vida está toda fora do padrão estabelecido pela palavra. Às vezes a pessoa está... Eu já vi profetas, que se dizem profetas, entregar revelações para pessoas que estavam no adultério, no pecado. Porque às vezes os camaradas não têm uma palavra de Deus, ele quer então enfeitar, ele quer dizer que Deus está fazendo, está falando. Aí começa a falar que Deus vai abençoar, que Deus vai mudar, que Deus vai mudar o quadro, sempre na área financeira ou na área sentimental. É os profetas do exterior. Já viu o profeta do exterior? Ele não fala segundo o Espírito de Deus. Ele olha a aparência por fora e ele vai deduzindo. Você vê uma lágrima numa moça solteira sem aliança, ele diz que Deus está trabalhando na área sentimental. Você vê um cabelinho branco, ele já fala, ó, Deus está trazendo cura sobre a sua vida, o inimigo ia trazer um infarto, e ele vai deduzindo pelo exterior, mas não pelo Espírito de Deus. Eu gosto do profeta Samuel, porque o profeta Samuel, quando ele chegou no capítulo 16 de 1 Samuel, para ungir Davi, ele até olhou para Eliabe, e ele até deduziu que seria o rei. Ele falou, certamente esse é o rei. Porém Deus falou, não atenta para a tua aparência, porque eu não escolhi. O homem vê o exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração. Ele até pensou que era, mas ele não chegou ungindo. E os profetas que se dizem profeta de hoje, eles já chegam ungindo, já chegam falando, Deus está falando. E às vezes Deus não está falando. O profeta esperou a voz de Deus e Deus falou, não é este. E quando Davi chegou, Deus falou, é este. E ele fez conforme Deus havia mandado. Amém. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem trazer uma palavra boa, querem trazer uma revelação que vai mexer com o ego, mas na verdade não clama contra. Porque se nós olharmos, irmãos, nesse tempo, a igreja brasileira, a igreja em geral, quanto pecado, quanta mentira, quantas coisas têm acontecido, engano, prostituição, as obras da carne fluindo no meio de muitos, e as pessoas estão nem aí. É a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia. Não, irmão, Deus tem misericórdia sim, desde que a pessoa se arrependa, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, é essa mensagem que Deus mandou para Jonas. Deus falou assim, Jonas, vai lá e clama contra. E sabe quem Deus estava mandando Jonas ir? Contra quem? Deus estava mandando contra o pior povo daquele tempo. Os ninivitas, eles faziam as maiores atrocidades da época. Eles tinham prazer de matar, de fazer pirâmide com a cabeça dos cativos. As mulheres grávidas, eles tinham prazer de vivas arrancar os seus bebês de suas barrigas. Quando eles pegavam os cativos, eles cirandavam, como os filisteus fizeram com Sansão. Eles eram terríveis. Cometiam as maiores atrocidades. E era prazer desse povo fazer assim. E Deus está dizendo para o profeta, vai lá e prega contra. Clama contra aquela cidade, porque a malícia da cidade chegou até a mim. E veja, irmãos, não tinha só Jonas como profeta no tempo. Aquele tempo, naquela época, Oséias e Amós também eram os profetas. Deus poderia chamar Oséias ou Amós, porém Deus resolveu chamar Jonas. E Deus disse a Jonas assim, o texto diz, veio a palavra de Deus a Jonas. Tem coisas que Deus coloca na nossa mão individual. Deus nos chama para a obra. Talvez você não é aquele que vai pregar, mas você é aquele que com os joelhos ora, contribui. Talvez Deus está te chamando para interceder. Outros não intercedem bem, mas têm condição financeira para contribuir. E às vezes contribui menos do que pode. Então Deus chamou cada um para um propósito. Há pregadores e missionários, há dons espirituais, há coisas que Deus deu à igreja, ferramentas para que o seu povo possa evangelizar e fazer a sua obra. Talvez as suas orações, as suas intercessões, as suas ofertas, mesmo que você não vá, mas você está sendo ouvido diante de Deus. Deus vai lhe abençoar tanto como aquele que está indo,
porque você está fazendo conforme Deus te deu para fazer. E havia outros profetas, mas Deus diz: não, Jonas, é você. Vai e clama contra aquela cidade. E o verso 3 diz assim, que Jonas se dispôs. Mas olha o que o verso 3 diz. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Mas não tem jeito. Tem como fugir da presença de Deus? O salmista diz assim: se eu colocar a minha cama lá nos altos céus, está lá o Senhor. Se eu colocar lá no abismo, Deus também está lá. Para onde fugirei da sua presença? A Bíblia diz que Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que a onisciência é um dos atributos de Deus. Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus, na sua soberania, Ele tem controle de todas as coisas. Na onisciência, Ele está em todos os lugares. Ele sabe tudo, está em todos os lugares. Ele é onipresente, melhor dizendo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua onisciência, Ele sabe de tudo. E o texto diz assim: Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. E eu acho uma coisa linda nesse texto, irmãos, porque Deus podia falar: ah, Jonas, não quer não? Beleza, tem Amós, temos Oséias, tem outros profetas anônimos. Mas só, querido, que Deus é tão bom, que Deus, mesmo na nossa ignorância, mesmo sabendo da verdade e falhando, Deus, Ele é misericordioso e Ele ama dar a segunda oportunidade. Amém. Deus podia falar: Jonas, vai. Mas você viu aquele texto de Jeremias capítulo 18, que o vaso quebrou na mão do olheiro, e Deus resolveu fazer outro vaso daquele que se quebrou. Deus poderia dispensar Jonas, porque a Bíblia diz que ele foi só andando para trás, degredinho. A Bíblia diz que ele pagou a sua passagem. Você já viu um missionário investir para ir longe da presença de Deus? Ele investiu, ele desceu ao porto, ele pegou o navio em direção a Tarsis, pensando que estaria indo longe da presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus, que é um Deus misericordioso, Ele envia naquele barco que Jonas estava uma grande tempestade. Ô irmãos, eu aprendo uma coisa. A primeira coisa, tem tempestade, irmãos, que Deus envia, porque Deus quer nos provar, para depois nos aprovar. Tem certos sofrimentos que é a escola de Deus. É Deus trabalhando no nosso caráter. E às vezes nós não pecamos, nós não plantamos, e nós falamos: mas por que, Senhor? Eu sou dizimista, eu tenho feito a obra do Senhor, eu sou crente, eu tenho andado na contramão do pecado. Por que nos sobreveio tudo isso? Você lembra de José? Você lembra de Daniel? Homens íntegros. Mas a Bíblia diz que Deus deu-lhes uma visão, como a de José, e parece que tudo que José estava vivendo era tudo contrário ao que Deus havia mostrado. Porque o que José tinha visto era o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Eram os feixes dos seus irmãos se curvando diante dos seus feixes. Porém o texto diz que depois da visão estava acontecendo tudo ao contrário. Cisterna, rejeição, prisão. Porém, todo aquele processo de sofrimento foi empurrando José ao ponto que Deus queria para exaltá-lo. Então tem certas provas, irmão, que você está passando, porque Deus está te provando para que você possa produzir lá na frente, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Você lembra daquele cego que Jesus encontrou com ele? E os discípulos falaram: Senhor, quem pecou? Foi ele e os seus pais que pecou. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: nem ele e nem seus pais pecaram, mas tudo isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem sobre ele. Aí eu gosto dessa parte, porque o texto diz que Jesus pegou um barro, e eu te pergunto: o cego estava vendo alguma coisa? Não. Mas Jesus estava trabalhando a favor do cego. Jesus pegou um barro, o cego via? Não via. Mas Jesus estava trabalhando a favor do cego. Jesus colocou o barro nos olhos do cego. O cego ainda não via nada, mas Jesus estava trabalhando. E de repente Jesus diz: vai à fonte de Siloé. Não no tanque de Betesda, em Siloé.
Aí a Bíblia diz que o cego foi, obedeceu e voltou enxergando. Enquanto você não está vendo nada, saiba de uma coisa: Deus está trabalhando ao seu favor. Porque a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que neles esperam. Então Deus está trabalhando, ainda que você não está vendo. E eu vou te dar um conselho nesta noite. Assim como aquele cego não via nada, mas ele obedeceu à ordem de Jesus, ele foi e lavou e saiu enxergando. Enquanto você não está vendo nada, vai obedecendo a palavra de Deus. Enquanto você não está vendo nada, vai cumprindo os propósitos de Deus, que você vai ter êxito. Você vai ver a mão de Deus sobre você. Você vai ver o favor de Deus sobre a sua casa. Ele não via, mas ele cumpriu. Por quê? Não pecou nem os seus pais, mas a glória de Deus estava programada para um dia se projetar sobre a vida daquele homem. E talvez você está passando por uma prova que você não tem culpa alguma. Te traíram, viraram as costas para você, te deram o cano, você foi justo com alguém e a pessoa não foi justa com você. Se for uma prova assim, fique tranquilo que no final Deus sempre vence. No final Deus vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Ele vai te honrar, porque a Bíblia diz que Ele levanta o pobre do pó e exalta o necessitado do monturo de lixo, faz assentar entre os príncipes e reinar no trono de glória. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Porém, tem certas provas que não é Deus nos provando, irmãos. Tem certas provas que o crente se joga com as suas atitudes. Tem certas coisas que não é Deus. Tem gente, eu já vi pessoas falando assim: Deus está me provando. Não está provando não, irmão, você plantou. Foi você que andou fazendo o que não agradava a Deus e agora está nessa prova aí. É Deus, não, e vem aqueles conselhos. Não, é porque Deus está te provando. Não está provando, irmão. Tem que consertar. Quando consertar, Deus vem e traz a bonança de novo. A tempestade passa. E tem pessoas, irmãos, que ela pensa que está no propósito e não está. Aí o que Deus faz? Deus manda uma prova, não para te matar, mas para que você reconheça que o caminho que você está andando parece direito, mas é um caminho de morte. A Bíblia diz que Deus no Antigo Testamento queria o seu povo de volta. O seu povo no livro de Juízes iam para outros deuses, prostituía, imoralidade, morte, coisas terríveis, davam seus filhos a Moloque, coisas terríveis. Aí o que Deus fazia? Deus então permitia que o inimigo viesse sobre eles, e quando o inimigo vinha, eles o assolavam, e quando eles viam que estavam em apuro, eles voltavam para o Senhor, e se humilhavam, rasgavam suas vestes e choravam. Aí Deus vinha de novo. Mas por que Deus vinha? Porque antes Deus permitiu que o inimigo viesse e os afrontasse, e quando eles viam que as suas armas acabaram, que eles não tinham nada mais para lutar, eles lembravam de Deus. E às vezes Deus, Ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, para que possamos falar como filho pródigo, caindo em si, e reconhecer que não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não há nada melhor do que estar no centro da vontade do Todo-Poderoso. E foi isso que Deus fez com Jonas. A Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade. E o barco, irmãos, estava indo para um lado e para o outro. E a Bíblia diz que os tripulantes do navio estavam desesperados. A Bíblia diz que um vento forte veio e fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ô irmão, uma coisa, irmãos, é quando o ímpio traz problema. Uma coisa é o ímpio, porque o ímpio ele já está indo para o inferno mesmo. Deus tem a misericórdia dele. Ele peca e não está nem aí, não tem temor de Deus. Mas quando um crente vem trazer problema para dentro de um lugar, um profeta,
A Bíblia diz que não era um pecador, um desviado, mas um homem de Deus, que tinha uma palavra de Deus para mais de 130 mil ninivitas. Alguém que seria a boca de Deus, estava trazendo prejuízos para tripulantes do navio, que não tinha nada a ver com o negócio. A Bíblia diz que os tripulantes pegavam as suas bagagens e jogavam ao mar, para tirar o peso do navio, alimentos, roupas, coisas que eles precisavam de providências para a viagem, eles estavam jogando por causa de quem? De um endemoniado, não, por causa de um profeta. Misericórdia. Quem é você na casa de Deus? Quem é você de verdade? Você é um Acã? Ou você é alguém que Deus pode confiar? Você é um profeta de Deus? Ou você é um instrumento do inimigo? Porque nós estamos vivendo um tempo, eu não sei como é que as pessoas conseguem misturar o santo com o profano. Há pessoas que trabalham para Deus e faz bico para o diabo lá fora. Você já viu isso? Faz part-time para o diabo. Aqui trabalha para Deus, lá fora faz part-time para o diabo. A Bíblia diz que de um rio, de uma água, não pode sair. Não tem como jorrar água doce e água amarga. Nós somos santos. Nós somos separados. O Espírito de Deus, aonde nós pisarmos, Ele tem que pisar conosco, como Paulo naquela embarcação. Quando ele diz, ninguém vai morrer, porque um anjo do Senhor já me disse hoje que ninguém vai morrer. Porque Paulo estava no barco. Quem nós somos diante de Deus? Quem somos? A Bíblia diz que um profeta estava trazendo prejuízo para outras pessoas. Deus mandou aquele vento, só que Deus não estava querendo matar ninguém. Deus estava querendo trazer o profeta de volta para ele. Você lembra do filho pródigo? Que decidiu sair da casa do pai. Jesus conta que quando ele pegou aquela herança, ele foi para a sua terra, uma terra longínqua. Ele gastou o seu dinheiro de maneira inadequada. Só que o texto diz que veio uma grande fome. É Deus chamando ele de volta. Aí ele olhou para a carteira e não tinha nada. Ele olhou os recursos e a Bíblia diz que ele foi ajudar a dar comida aos porcos e desejava comer com os porcos. E é linda essa mensagem, porque o texto diz, Jesus diz assim, caindo em si, ele disse consigo, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com abundância, com fartura, e eu aqui sofrendo, morrendo de fome, voltar-me-ei, irei até meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos seus empregados. E a coisa mais linda nesse texto é que ele volta com esse sermão no coração, e ele vai com esse projeto de dizer, pai, pequei contra ti, e ele está indo, o texto diz que o pai, o avistando de longe, foi correndo ao seu encontro. Veja, que quando nós atendemos os alertas de Deus e voltamos para Deus, enquanto nós estamos andando, Deus está correndo ao nosso favor. Ou seja, ele dava um passo, em cada passo que o filho pródigo dava voltando para casa, o pai dava 10 para ele, porque o pai vinha correndo, abraçou, e a Bíblia diz que ele contou toda aquela experiência e diz, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, faça-me como um dos seus empregados, o pai não deixou ele continuar e diz, traga a melhor roupa, traga o anel, porque o pai está de braços abertos a perdoar. Talvez você está tomando um rumo diferente, mas nesta noite Deus está dizendo para você, fique tranquilo, porque eu vou te trazer de volta, apenas atenda o alerta. Deus manda, e os homens desesperados, quando a palavra de Deus diz que o profeta estava dormindo. Ô irmão, você já percebeu que o inimigo é tão sujo que o pau está quebrando lá de fora e o cego espiritual não enxerga? Eu fico olhando, irmãos, essa geração, homens de Deus, profetas, homens que eu conheci, cheios do Espírito Santo, que pregavam muito bem, que tinha graça de Deus, era monte, era escola dominical, era evangelismo, e eles esfriaram
na fé, já não são mais os mesmos. E eu fico olhando essa geração, tanto alarme, Jesus voltando, terremotos por toda parte, guerras, rumores de guerras. Tudo, como diz o hino, tudo já mostra que Cristo já volta. Tudo mostrando. E eles continuam cegos nos seus pecados, não se arrependem, estão com o coração fechado para o Evangelho, estão indo a passos largos para o inferno. Pessoas que já ganharam almas para Jesus, estão mortos espiritualmente, dormindo o sono da indolência. E a Bíblia diz que o profeta de Deus, enquanto a tempestade estava chacoalhando o barco, sabe o que a Bíblia diz? Ele estava dormindo um profundo sono. Quero dizer que se porventura tem alguém nessa noite, nessa situação, há uma palavra em Efésios capítulo 5. Desperta, tu que dormes. Levanta dos mortos e Cristo te iluminará. Este moço está dormindo e veja, um profundo sono. Quando eu leio esse texto, eu me recordo do capítulo 25 de Mateus, porque a Bíblia diz que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Jesus vai distinguir. E Jesus disse que as insensatas eram insensatas porque elas não levaram azeite consigo. As prudentes eram prudentes porque elas tinham azeites reservas. Ou seja, todas tinham azeite, porém, as insensatas, elas não levaram reservas. As prudentes, além do que tinha na lamparina, elas tinham mais para quando acabar o azeite, elas repor. E o texto diz que tardando o noivo, aí que me preocupa, presta atenção, tardando o noivo, todas pegaram no sono. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que tantas prudentes como as insensatas dormiram próximo à vinda do noivo. Isso é grave. Porque tem muita gente que nós sabemos que o azeite tipifica a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tem muita gente que tem dom espiritual, pastor Marcelo, mas está dormindo. Tem muita gente que prega muito bem, mas está dormindo. Tem muita gente que tem graça de Deus para louvar, mas está dormindo. Nessa última hora da vinda de Cristo, está dormindo, está frio, está morto. E Jonas, sendo um profeta de Deus, tudo desabando, ele era o homem que tinha solução para parar a tempestade, ele estava dormindo. E o texto diz que alguém desce lá e diz para ele: como você faz apegado no sono? A gente está sofrendo e você dormindo. Aí que vem o texto que eu queria compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz que o mestre do navio vem e repreende Jonas. E o texto diz no verso 7 que ele diz assim: dizem uns aos outros, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Olha Deus revelando aí. Irmãos, a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Se há alguma coisa na obra de Deus, a igreja, ela tem um dono. Nós pastores somos servos, somos obreiros, chamados, mas o dono continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o dono da igreja. Então Jesus é que vai revelar aquilo que está errado. O Jonas achou que ia escapar, lançaram sorte, a Jesus colocando Jonas no meio, a Jesus mostrando que Jonas era a causa. E o texto diz que quando lançaram sortes, a palavra diz que Jonas foi revelado. E quando Jonas é revelado, vem essas 5 perguntas. Verso de número 8 nós lemos. E eu queria nessa noite dizer que são as 5 perguntas que essa geração está fazendo para nós. São as 5 perguntas que essa sociedade corrupta, que essa sociedade prostituta e imoral está fazendo, mesmo que não saia som, mas elas querem saber isso. E a igreja é o Jonas que deve revelar, que deve pregar, que deve dizer o porquê de tudo isso. Veja, a primeira pergunta que fez para Jonas foi essa. O mestre do navio diz: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Ô irmão, fala a verdade. Você já tem uns anos de crente, não tem? Você vem na escola dominical, você conhece a Bíblia, não conhece? Você já leu? Você tem essa resposta para essa sociedade? Eles querem saber o porquê de tanto terremoto.
Essa sociedade, os noticiários, os repórteres que não conhecem a Deus, estão dizendo, está acontecendo coisas estranhas, tem guerra, tem isso. E eu e você como igreja somos evangelistas desse tempo para dizer, estava previsto, Cristo já nos havia alertado, tudo isso veio por causa do pecado. Nós temos a resposta para essa sociedade. E foi essa pergunta que fez para nós, por que nos sobreveio esse mal? Oh, irmão, por que sobreveio o mal? Por que a morte, assassinato? O diabo está matando, roubando e destruindo. Por que tantas doenças? Por que tantos terremotos? A igreja do Senhor tem a resposta. Eu e você somos os evangelistas. Somos aqueles que vamos esclarecer para essa geração que tudo isso está vindo, porque o juízo de Deus está próximo. Você tem a palavra de Deus. Esses homens queriam saber a segunda pergunta e dizem assim, olha, por causa de que do sobreveio mal, e que ocupação é a sua? Ô irmão, qual é a sua ocupação? O que você realmente faz para o Senhor? Qual é o seu trabalho? Foi a segunda pergunta que fizeram para Jonas. Qual é a sua ocupação? O que nós estamos fazendo aqui? Se nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, se nós fomos lavados pelo seu sangue, se Jesus nos chamou, se Jesus nos purificou, se Ele nos deu um chamado, é para que nós possamos ser luz, para que possamos ser evangelistas dessa geração, para que possamos falar. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você foi alcançado, você precisa agora alcançar. E é isso que Jesus nos chamou, para que possamos ser profetas para essa geração. Qual é a sua ocupação? O que você tem feito para o Senhor? Qual é o seu trabalho? É essa pergunta que a geração está querendo saber. Eles estão preocupados e nós temos a resposta. Nós estamos aqui porque fazemos parte de um reino invisível, mas real. Nós estamos aqui porque o véu foi rasgado e nos deu acesso a Jesus. Nós temos comunhão com Deus e nós temos a autoridade de Deus como embaixadores do Evangelho para pregar para essa geração e trazer solução, porque a Bíblia diz que Ele nos ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, os pobres, os cegos. Nós temos a solução para essa geração, mas precisamos cumprir com o trabalho que Deus nos chamou. Qual é a sua ocupação? Aí ele continua perguntando, veja irmãos, a terceira pergunta é essa: de onde vens? Ô irmão, de onde você veio? Eu disse aqui no início que eu fui, graças a Deus, nasci num lar evangélico. Mas quantos ex-traficantes, prostitutos, imorais, quantas pessoas que estavam indo para o inferno, feito um caminho de trevas, e a Bíblia diz assim, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Ele nos chamou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você não era nada. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a tua vida, aonde estaria tu agora? Quantos aqui estariam mortos, mas Jesus teve misericórdia? De onde você veio? Testemunhe quem você era e quem você é hoje. Testemunhe o que o Espírito de Deus fez na sua vida. Seja luz, mostre para esses que andam como você andava, que há solução para eles também, porque se tem solução para você, tem solução para outros também, porque o mesmo Deus opera as mesmas obras em todos. De onde você veio? Quem era você? Se não fosse Deus, irmãos, essa geração quer saber isso de nós, e nós podemos dar testemunhos. Quantos adoeceram com câncer? Jesus foi lá e curou. E quantos morreram de câncer? Eu não estou dizendo que todo crente é curado de câncer.
Mas veja, nós enfrentamos uma pandemia de pessoas que a gente não esperava morreram, jovens morreram, velhos morreram, e olha nós aqui, e se estamos aqui, é porque Deus nos chamou para que possamos ser luz, dar testemunho que um Deus lá atrás nos comprou com seu sangue e nos colocou para ser luz, testemunho de que Deus fez na sua vida, de onde você veio, quem era você? Quantos livramentos recebemos para chegar até aqui? Quantos? Olha o que o salmista diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos tinham nos engolido vivos. E é assim que o inimigo faria, se Deus não tivesse entrado na tua história, de onde você veio. Aquela transformação que Deus fez há anos atrás na sua vida, Deus pode fazer na vida do seu vizinho, Deus pode fazer na vida de alguém lá na África, Deus pode fazer, mas você precisa testemunhar que o Deus que te comprou e te mudou, pode mudar outros também. Quem é você? De onde vem? Agora, esse é o mais importante, veja. Qual é a tua terra? Oh, aleluia. Esse ainda não, o último. Qual é a sua terra? Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a prata e a ferrugem corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, porque lá nem a prata, nem a ferrugem pode corroer, nem ladrões podem roubar. O apóstolo Paulo diz assim: se vós já foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Qual é a sua terra? Paulo diz assim: somos peregrinos e forasteiros. Irmãos, a nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que a nossa pátria é o céu, onde habita o Salvador. Você está aqui de passagem. Nós não sabemos quanto tempo estamos aqui. A nossa pátria não é que fomos salvos em Cristo, então nós temos uma vida eterna. E o que eu vejo as pessoas nesse tempo se preocupada com o que vai haver, vai comer, vai vestir e o que vai beber, comprando. Não tem problema, quem sou eu? Não estou dizendo que é errado, mas preocupado em patrimônio no Brasil, patrimônio. Eu conheço gente que está aqui, irmão, 70 e tantos anos de idade, é rica no Brasil e não consegue largar disso. Está cheio de coisa lá. É porque eu tenho isso no Brasil. Irmão, então para de trabalhar, vai descansar, irmão. Você comprou tanta coisa e está aqui ainda sofrendo. Não consegue sair de... Por quê? Daqui a pouco vai e não tem nada. Os parentes usufruindo e ficam aqui reclamando. É que os parentes cuida da minha fazenda, cuida disso, e pega meus carros, estraga tudo. E o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das coisas que você adquiriu, esperando o arrebatamento servindo o Senhor. Mas querem mais, não, patrimônio. Daqui a pouco bate as botas, não usufrui de nada. Um amigo meu ali disse para mim, onde eu estou hospedado, que o tio dele ficou aqui há anos, dormia na Kombi. Diz que tinha um furgão, para um quarto fulano, não, assim, ó, não. Dormia na Kombi, não pagava nada, tudo que não comprava e... Não, é Brasil, é que eu estou voltando, e nesse estou voltando ficou 20 e tantos anos. Aí juntou, comprou, falou, aí eu lembro daquele homem que Jesus disse: farta-te minha alma, tem muitos bens para muitos anos. Aí a voz chegou e disse assim: louco, nesta noite pedirão a sua alma. Este moço foi, e quando ele foi em 6 meses no Brasil, não usufruiu de nada, não comprou nada. Deu uma loucura lá, não sei se ele comeu um negócio, se engasgou e morreu. 20 anos juntando para os filhos. Quando ele foi usufruir, veio a palavra: pedirão a sua alma em 6 vezes. O que tu tens? Ô irmão, você não é daqui. Você não canta: eu não sou daqui. Para casa eu voltarei. A gente está preocupado com essa terra. Irmão, preocupe sim. Cuida da sua saúde, compre, vende, faça tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não deixe essas coisas te segurar nessa terra. Não deixe o ouro dessa terra te seduzir, a prata dessa terra. Tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que as palavras do Senhor não passarão. Em breve do céu Jesus vai aparecer e nós vamos ser arrebatados junto a Ele no céu. Nós não precisamos
ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É muito melhor ajuntar tesouro no céu. Pega o seu dinheiro, invista em missões. Faça alguma coisa para Jesus, para o reino de Deus, para que mais vidas sejam alcançadas. Ele calabachuri anda labaia. Derebechore canta labassuri alabaxaria. Irmãos, nós precisamos voltar às origens. A igreja primitiva, o texto diz que eles ficaram tão gratos com a salvação, mas tão gratos, pastor, que a Bíblia diz assim, que eles pegaram as suas propriedades, falando, não preciso disso não, eu tenho uma pátria, eles foram doando para que mais vidas fossem alcançadas. Eles iam para a morte, na perseguição, diante da arena, sabe? Você sabe o que é isso? E eles dizendo, vocês têm uma oportunidade, ou César, ou Cristo, ou imperador, adora o imperador, diga que você não tem Cristo. E eles diziam, não, Cristo. E eles iam morrendo, comidos por feras, queimados vivos. Mas eles iam cantando um hino, orando em línguas estranhas. Você sabe o que é isso? Avivamento. Alguém que não está apegado, alguém que está grato pelo que Deus fez, pela porta da graça, pelo céu. E Deus te deu esse céu também. Valorize a sua pátria. Tem pessoas que não conseguem ficar um pouquinho a mais, 5 minutos, deu o horário do culto e já fica desesperado. Se neva ou se está chovendo, não vem para a igreja. Mas ele não perde os $150 ou $200 para ir para o trabalho. Vai até chovendo canivete. Mas para Deus, peraí, irmãos, o que é mais importante, a terra ou os céus? Quem verdadeiramente é o seu Deus? Aonde está o teu coração? Está o teu tesouro? Ou está o teu tesouro? Está o teu coração? Nós precisamos voltar às origens. No primeiro amor, Deus nos salvou, Deus nos purificou, nos levantou, nos ergueu. Estamos aqui hoje. Precisamos valorizar a nossa pátria. Nós não somos daqui. O apóstolo Paulo, ele diz, eu agora estou sendo entregue como filho de libação, o tempo da minha partida está próximo, eu combati um bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a minha fé, a minha coroa está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Paulo estava olhando para a coroa, ele estava olhando para o prêmio da soberana vocação, aquilo que Deus preparou. Deus tem coisas muito melhores para você. Deus tem coisas muito melhores para a sua família. Esse mundo vai passar, mas a glória de Deus nunca vai passar. Nós estaremos de noite, dia e noite diante dele, louvando o seu santo nome. De que povo és tu? De que terra és tu? Qual é a sua terra? Foi essa a palavra que deram a Jonas, que perguntaram. E você? Onde você vive? Deus sabe que você precisa do alimento, Deus sabe que você precisa, mas não se mate. Sirva primeiro a Deus. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que essas coisas, é bíblico, vos serão acrescentadas. Olha o que a Bíblia diz, que depois dessa quarta pergunta veio a última, a quinta pergunta. E de que povo és tu? Esse aqui dói. Porque hoje a gente já não sabe mais quem é e quem não é. Parece que vai ser mesmo no arrebatamento que nós vamos descobrir, né? Quem é verdadeiramente? Que povo você faz parte? Porque a gente está vendo hoje, parece que está tudo igual. Não tem nada a ver não, pastor. Isso aí é o tempo que nós estamos vivendo. Tem coisa que eu concordo, tem nada a ver. Mas tem coisa que tem a ver sim. O pecado do passado continua sendo o pecado. De que povo és tu? As pessoas se vestem como prostitutas. Tem pessoas que não têm pudor do vestir. Tem pessoas que não estão preocupadas em agradar o Espírito Santo. Senta nas rodas dos escarnecedores como se não fosse algo normal. O Espírito Santo está nos chamando para voltar à essência. Voltar às raízes,
as origens. Será que Deus ele pode sentar com você na sala da sua casa e assistir o que você tem assistido? Será que Deus ele pode sentar conosco e ver o que nós estamos assistindo e olhando esse aparelhinho aqui? Oh, irmão, eu sei que não é uma mensagem de glória a Deus e aleluia. Deus está chamando nossa atenção. Tem igrejas que nem te chamam mais, porque eles querem que o pregador venha e fala que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai prosperar, que Deus vai encher a igreja. E rejeitam as mensagens que vêm do Espírito para chamar a nossa atenção. Que povo nós fazemos parte? Porque se for o povo que Jesus separou, então nós temos que andar diferente, fora do mundo. Chamados para fora somos. Temos que ser fiéis à palavra, à doutrina. De que povo és tu? Qual povo você faz parte? A Bíblia diz, então vereis a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve e aquele que não serve. É por isso que quando Jesus falou algumas parábolas, Jesus ensinou que havia no meio do trigo o joio, que se parecia muito, e ele não tirou quando o joio surgiu. Mas no dia da ceifa, Jesus diz, foi separado o joio e o trigo. Oh, aleluia! O joio foi queimado e o trigo recolhido em celeiros. Quem você é? Terno de crente, gravata de crente, Bíblia de crente, não significa que é crente. Mas um coração verdadeiro, íntegro ao Senhor, Deus não despreza. Os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Oh, aleluia! É esses que Deus procura. De que povo és tu? Quem nós fazemos parte? Precisamos, irmãos, voltar às origens. Os nossos cultos, a igreja, a comunhão, o partir do pão. O Espírito nos chama para nos reunirmos de volta em novidade de vida, em um coração aberto. Não pense só em você, nos teus bens. Veja aqueles do seu lado que precisam da sua ajuda, porque a igreja do Senhor é comunhão, é repartir, é ajudar. De que povo és tu? E o texto diz que agora vem Jonas com a sua resposta. E veja, o que estava atormentando aquele povo? É o mar, é o vento. Aí ele diz assim, ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Qual é o seu problema? É o mar? Ele fez. Oh, aleluia. O povo está desesperado e Jonas falou, eu sirvo aquele que fez o mar. Eu sirvo aquele que fez os céus. Oh, aleluia. Aleluia. Os discípulos estavam desesperados no barco. Jesus tinha ido orar ao monte e o mar estava agitado, e a palavra diz que Jesus veio andando sobre o mar. É como se Jesus estivesse dizendo, é o mar que está agitando, eu passo por cima dele. Aquilo que te preocupa, Deus está por cima. Jesus estava dormindo no barco, o mar se agitou de novo. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo. Porém, quando ele acordou, ele diz, vento, acalma, mar, acalma. Tudo se tornou bonança e alguém diz assim, que homem é esse que até o vento e os mares ele manda e obedece? Esse é o Deus que você serve. O seu Deus está acima de tudo e de todos. Vai chegar um dia que esses grandes aí, que investem em bombas, que são presidentes de país, Putin, seja quem for, Kim Jong-un, eles vão ter que se prostrar diante desse Deus que Jonas diz, o seu Deus. E eles vão ter que declarar que Jesus Cristo verdadeiramente é o único poderoso Senhor e Cristo. Ele está acima de tudo e de todos. E Jonas diz, o meu Deus fez os céus e fez o mar. E olha aqui, e eu já vou terminar, vamos orar. Olha, você vê que coisa maravilhosa. Quando esses homens interrogam Jonas, olha o que Jonas diz. Jonas diz assim, disseram, o que te faremos para que se acalme o mar? Aqui vem o reconhecimento. Aqui vem o cair em si. E é isso que Deus está fazendo com alguns. A tempestade está vindo para nós cairmos em si, para nós reconhecermos e voltar atrás
e voltar às origens. Olha o que a Bíblia diz, que quando eles perguntaram, Jonas diz: pega-me e lança-me no mar. Ele está dizendo: eu sou o problema. Ele está assumindo o seu erro. Ele poderia pôr erro em tantas coisas. Vamos fazer uma oração. A Bíblia diz que eles clamavam os deuses deles e nada acontecia. Quando de repente o Jonas falou: para de clamar os seus deuses, porque não vai resolver em nada. Eu preciso acertar as contas com meu Deus, para que tudo venha a virar bonância. Talvez, irmãos, o que precisa não é horas de clamor. Às vezes é uma atitude, arrependimento. É dizer para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não pratico mais. Senhor, a partir de hoje eu paro. Senhor, a partir de hoje eu quero a sua presença. Eu vou pagar os meus votos. Talvez, irmãos, é nós parar de rasgar essas vestes, rasgar o coração. Nós somos tão bons quando cantamos. Você já percebeu que cantamos, nós somos super crentes? A gente fala: eu vou abrir o meu coração, o meu noivo entrar. Eu abro mão dos meus planos. Eu não sou daqui. É que eu sou do Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas na prática, nós às vezes deixamos a desejar. Quando nós fecharmos e pararmos de louvar com o lábio e abrir o coração para Deus e dizer: não, Senhor, agora sim eu estou me rendendo diante de Ti. Aí você vai cantar e o seu louvor vai subir e Deus vai te abençoar. Glória. Você pode até não dar glória a Deus, não tem problema. Eu estou sentindo um fogo de Deus aqui. Eu estou sentindo que Deus está falando conosco. Porque Deus, Ele fala como quer, na hora que quer, como quer. A palavra de Deus para nós nesta noite: prepara-te, igreja, para encontrar com teu Deus. Oh, aleluia! O texto diz que ele reconhece. Ele diz: ei, o problema é eu. Oh, aleluia. Pega o Jonas. Mas você vai morrer, não importa. Se eu tive coragem de pecar, de desobedecer, eu tenho que ter coragem de resolver com meu Deus lá no mar. E a Bíblia diz que jogaram Jonas no mar. E veio bonança. Oh, aleluia. E eu acho lindo nesse texto, pastor, que os primeiros que Jonas ganha não são os ninivitas. São esses tripulantes aqui. Porque depois que eles viram o que Deus fez, eles pararam de clamar a outros deuses e eles ofereceram um sacrifício ao Deus de Jonas. Aí, para concluir, diz que você conhece, Jonas é inserido dentro do ventre de um grande peixe. Lá dentro diz a Bíblia que ele faz uma oração. Aí, aqui, você já viu que tem pessoa, irmão, que só quando o pau está quebrando que ele reconhece. Aí, Senhor, eu prometo mudar nisso, eu prometo mudar aquilo. Graças a Deus que Deus ainda permite Jonas reconhecer, e ele fala de pagar os seus votos. Ele fala de se arrepender, fala da idolatria, ele vai confessando seus pecados, ele vai conversando com Deus, ele faz uma oração. Aí Deus, com a sua misericórdia, quando ele entra ali, é como se o vaso está voltando para a mão do olheiro. O vaso quebrou, desobedeceu, mas o olheiro pegou de volta. Aí lá dentro do grande peixe, olha o olheiro trabalhando no coração dele. Aí está falando até em pagar os votos. Agora ele está disposto a fazer a obra de Deus. Agora ele está preparado. Deus tem que dar um choque às vezes em nós, para nós abrirmos, para nós sairmos do CTI espiritual. Você já viu que os médicos dão aquele choque para ver se a pessoa acorda? É Deus dando choque em alguns aqui, e na minha vida e na sua, para que possamos pagar os nossos votos, para que possamos entender que não há outro caminho, para que possamos voltar para o Senhor. Aí o texto diz, olha o Deus das segundas oportunidades. Capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Veja que Deus não mudou o sermão, não. Foi Jonas que mudou a vida. Eu vou dizer de novo, a palavra não vai mudar. Deus falou: Jonas, já que você não quis que ela clamar, então vai lá agora, Jonas. Pega uma mensagem mais light, pensa não te pegar, pensa não te bater. Não, Deus continua na mesma posição. Volta lá e clama contra ela. Oh, aleluia. A palavra não muda. Deus continua o mesmo.
E a Bíblia diz que quando Jonas recebe a chamada de Deus, ele vai até Nínive e ele anda aquela cidade apregoando a palavra de Deus. Ele prega sobre o juízo de Deus. E o texto diz, irmãos, que todo Nínive, junto com seu rei, vestiram pano de saco, os animais jejuaram, os homens jejuaram, crianças jejuaram, mulheres jejuaram, o rei jejuou. Deus fez um avivamento através de um profeta que resolveu atender o chamado, o improvável. Talvez você errou tanto aqui, até aqui, foge do chamado. Mas Deus hoje está dizendo, ei, eu te dou uma oportunidade. Esse é o grande peixe, eu estou trabalhando em você, vai de novo. Não importa quanto tempo você demorou, eu estou te chamando, não importa a sua idade, eu estou te levantando. E a Bíblia diz que Jonas vai, ele vai até Nínive, ele prega, e toda a cidade se arrepende. Aleluia. Clamam pela misericórdia de Deus. Os animais jejuaram, crianças jejuaram, e a Bíblia diz que a ira foi aplacada, o furor de Deus foi retirado. Aleluia. E Deus poupou toda a cidade por causa de um homem que resolveu obedecer de volta à voz de Deus. Aleluia. Se um homem ganhou mais de 130 mil pessoas para Deus, imagina se cada um de nós fazermos a nossa parte, quanto que Deus pode fazer por essa cidade? Quantas almas pode ter aqui amanhã? Quanto podemos enviar para missões? Se cada um fazer a sua parte, Deus vai trazer avivamento. Olha quem era Pedro, o mais improvável. Quantos erros Pedro cometeu? Negando, cortando a orelha de mal. Tantas coisas Pedro fez, quando ele diz que para Jesus não fazer nenhum mal a ele. Jesus repreendeu o inimigo que falava na boca de Pedro. Mas quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e os homens diziam, isso aí se trata de um embriaguez, Pedro se levanta, um dos mais improváveis, e ele se levanta com a autoridade do Espírito. Ele foi renovado, ele recebeu o Espírito Santo, e quando ele abre a boca, ele diz, isso não é embriaguez a essa hora do dia, isso é uma promessa. E Joel foi o profeta que disse que nesses últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que ali houve um avivamento, quase 3.000 almas se converteram e batizaram, por causa de um homem que outrora cortava a orelha dos outros, era bravo, negava Jesus, mas o Espírito Santo transformou ele, e ele se tornou um novo homem, um novo vaso. Olha Saulo, quem era Saulo? Mas um dia Deus disse para Ananias, Ananias, para você ele é perigoso, mas para mim é um vaso nas minhas mãos. Oh, aleluia! E olha quem foi Paulo. O que Deus quer falar conosco nessa noite, Deus está dizendo, não importa quanto você errou, se hoje você atender o chamado e entender que Deus te chamou, talvez você diga, eu não sei pregar, Deus está dizendo, mas você sabe contribuir. Eu não sei contribuir, eu não tenho condição, mas você sabe abrir a boca e interceder. Você precisa atender o chamado. Talvez você não está à frente de um público como eu estou. Deus talvez não te chamou para isso, mas Deus te deu um dom, um talento. E esse talento pode ganhar milhões. Fica de pé comigo. Derecalabashuri andalamaia. Dirianda labasturi bicanta labacheia. Derebashuri abahaia. O Espírito Santo falou conosco aqui, irmão. O Espírito de Deus, ele nos alertou aqui hoje. Aleluia.